Olá, jovens. No vídeo de hoje, a gente vai ver exemplos da aplicação de indução matemática, que foi o tema do vídeo anterior, para demonstrar resultados ou exemplos criativos mais interessantes, um pouco mais lúdicos, e que até vão remeter um pouco a alguns dos exemplos que eu mostrei naquele primeiro vídeo introduzindo o curso. Aqui já mostrando como a técnica de indução matemática é uma técnica poderosa e capaz de alcançar resultados que você às vezes nem espera, tá bom? Então vou começar mostrando esse jogo. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de jogar ele se chama Torres de Hanoi. E ele é assim, você tem 3 pilhas, em geral de madeira, você tem uns discos de diâmetro variado, eles vão ficando cada vez menores e começa todos empilhados em uma das pilhas, né, do maior para o menor, e o seu objetivo é mover todos os discos de uma pilha até a pilha do outro lado. Só que você tem que obedecer 2 regras. Você só pode mover um disco por vez e você jamais pode colocar um disco maior sobre um menor. Então, a princípio, eu sei que vocês já estão vendo aí no slide a fotografia da resposta, mas a princípio parece até difícil. Imagina que você tem 15 discos, só tem 3 pilhas e você tem que sair organizando os discos de maneira que você só vai de um por um, nunca coloca o maior no menor e todos os 15 vão do primeiro para o último. Tá aí a resposta de como que funciona com 3 discos. Com 3 discos você começa colocando o marronzinho na última, aí você coloca o segundo, que é o verde, na do meio, aí você muda o marrom para do meio, transpõe o azul para a última, tira o marronzinho de cima do verde, aí agora muda o verde para cá, depois muda o marronzinho para cá e você terminou de transpor sua pilha. Eu sei que não é óbvio, mas também não é muito difícil você se convencer que se ao invés de 3 discos eu tivesse 10 discos aqui, algo semelhante poderia ter funcionado. E o ponto é que esse jogo de Torres de Hanoi, ele tem um componente recursivo, uma palavra que eu estou usando ela pela primeira vez aqui nesses vídeos, e coisas que têm esse componente recursivo, eles são naturalmente interpretáveis utilizando indução para fazer as demonstrações. Então, o ponto é, se eu consigo transportar esses 3 para a última, se eu tivesse um 4º disco aqui embaixo, e até agora eu nunca tivesse movido ele teria permanecido aqui embaixo, e agora se eu quisesse, por exemplo, eu poderia mover ele para do meio, e aí eu poderia repetir a mesma lógica de movimento se eu quisesse para colocar essas 3 em cima dele. E é óbvio que não tem nenhuma particularidade em ser a pilha do meio ou a pilha da ponta, eu poderia fazer apenas uma sequência de movimentos análogos e transpor todos os 4 discos da primeira para a última. Se eu tivesse 5, 6, 7, eu conseguiria resolver o caso da frente a partir de uma resolução do caso anterior que eu já conhecia. Tá? Então a pergunta é, com N discos, quantos movimentos você precisa para resolver o jogo de Torres de Hanoi? Eu já vou mostrar a fórmula e depois a gente vai fazer a demonstração, mas a própria demonstração por indução ela já pode te ajudar a encontrar a fórmula se você não soubesse qual é. Mas por hora eu vou logo mostrar a fórmula. A fórmula é 2 elevado a n menos 1. Aqui eu tinha 3 discos, eu precisei de 7 movimentos, que é 2 ao cubo, 8 menos 1, 7. Né? Foi 1 movimento, 2, 3, 4, 5, 6, 7 movimentos. Eu concluí a minha transposição. E o que eu estou dizendo é que se eu tivesse 5 discos, eu ia precisar de 2 à quinta, 32, menos 1, 31. Tá? E como que a gente vê isso? Demonstração por indução. Caso base, com uma peça, um movimento. De fato, 1 é igual a 2 elevado a 1 menos 1. Com 2 peças, 3 movimentos. Eu tiro a menorzinha de cima, transponho para o último e volto com a menorzinha. 3 movimentos e 3 é 2 elevado a 2, 4, menos 1, 3. E o que é que meu passo indutivo fala? Meu passo indutivo fala que se eu estou utilizando 2 elevado a n menos 1 movimentos para mover n peças,
É isso que eu quero mostrar. Por indução, eu vou assumir que essa fórmula funciona para o caso anterior. Se eu tenho n-1 peças, eu preciso de 2 elevado a n-1 menos um movimento para mover todas essas peças de uma pilha para outra. Então aqui eu tenho n peças, eu tenho uma peça lá no final, eu tenho n-1 peças em cima, e para mover todas essas n-1 peças eu preciso de 2 elevado a n-1 menos um movimentos. Por indução, eu estou assumindo que eu já demonstrei isso para o caso anterior. Então eu movo todas essas n-1 peças para do meio, aí agora eu movo a peça grande, é um movimento, e agora novamente eu movo todas essas peças do meio para cá, utilizando 2 elevado a n-1 menos 1. E aí, felizmente, se você somar esse número com esse número com esse número, o resultado vai ser exatamente o que a gente quer. Vai ser que eu preciso de 2 elevado a n menos 1 movimentos. Essa quantidade para mover as n-1 peças de cima da maior, um movimento para mover a maior para onde eu quero, e depois essa quantidade de movimentos para mover as n-1 peças para cima da maior. E essa soma é exatamente igual a 2 elevado a n menos 1. Você pode verificar fazendo manipulações aritméticas aí. Tá bom? Deixa eu voltar aqui meu vídeo para a gente já passar para o próximo exemplo. Esse exemplo é bem interessante. Uma reta divide o plano em 2 partes. Né? Tem um plano, vocês já devem ter estudado aí geometria analítica. Um plano, você coloca uma reta, tem um lado, tem um outro. Se eu tenho 2 retas não paralelas, eu divido meu plano em 4 partes, conforme vocês estão vendo aí no desenho. Se eu tenho n retas não paralelas, nenhuma delas é não paralela, quantas partes eu divido o plano? Bem, a resposta é depende, era isso que está aqui, porque se eu tenho 3 retas, por exemplo, eu posso ter essas 3 retas passando por um ponto, e aí eu tenho 6 partes, conforme vocês estão vendo aí, ou essas 3 retas podem não passar por um ponto simultaneamente, eu tenho uma 7ª parte aqui entre elas. Então, para que esse problema não tenha ambiguidade, eu não só vou assumir que as minhas retas não são paralelas, como eu vou assumir que nenhum conjunto de 3 retas se encontra em um único ponto. Ou seja, quaisquer 3 retas que você pegar do seu conjunto de n retas, elas vão ter esse formato daí, sem que elas se intersectem em um ponto. Tá? Então essa é uma hipótese apenas na proposição do problema. Proposição agora eu tenho n retas, nenhum par delas paralela, não tem nenhum conjunto de 3 que passa por um único ponto. Em geral, retas que satisfazem essas 2 hipóteses são chamadas de retas em posição geral. Né? Se você sortear retas aleatoriamente, eu sei que eu não vou explicar exatamente como é que funciona esse sorteio, mas se você sortear retas aleatoriamente, jogar umas retas e elas caírem no plano, você espera que é isso que vai acontecer. Né? Você não espera que caia 2 retas paralelas, porque qualquer inclinaçãozinha uma deixa de ser paralela. Você não espera que caia 3 no mesmo ponto, porque a terceira tinha que acertar exatamente aquele pontinho. Em geral, ela dá um pouquinho para fora. Beleza? Retas em posição geral. Quantas regiões do plano n retas determinam? Para resolver esse problema, a gente novamente busca o raciocínio indutivo. A gente pensa, se eu já tenho algumas retas desenhadas e eu coloco uma nova reta, o que é que ela causa? O que é que ela gera? Então aí vocês estão vendo um exemplo onde eu tinha 3 retas, algumas regiões já demarcadas aí, coloquei uma 4ª reta, que é essa reta em azul, e ela dividiu a região vermelha, a região amarela, a região azul e a região rosa. E aí eu gosto de pensar que esse foi um processo quase que dinâmico. Essa reta azul ela veio vindo, e aí quando ela cruzou essa primeira reta preta, ela dividiu a região onde ela estava. Então esses 2 pontos, eles são quase que determinados por esse cruzamento. Aí ela entrou numa nova região. E quando ela sai dessa região, ela também determina uma divisão da região onde ela estava. Então esses 2 amarelos correspondendo a esse cruzamento. Aí ela entra numa nova região e à medida que ela caminha, quando ela finalmente chega em mais um cruzamento, ela divide a região onde ela estava. E agora, a partir do seu último cruzamento, como ela vai caminhar até o infinito, ela também vai dividir
essa região. Então, o que a gente está concluindo, olhando para esse desenho, é que se a quarta reta, de fato, ela vem em posição geral, para cada cruzamento, ela criou uma região nova, que era anterior, passou a ser 2, e também tem uma última região nova que ela criou após o último cruzamento. Então, na modelagem do que aconteceu aqui, a gente é capaz de inferir que o número de regiões que N retas geram no plano é exatamente o número de regiões que eu tinha antes, mais uma região para cada cruzamento, e a quantidade de cruzamentos é exatamente igual à quantidade de retas que eu tinha antes, mais uma região adicional lá no final. Então, eu modelei o meu problema como uma relação de recorrência, e agora, de posse dessa relação, se eu for capaz de chutar uma fórmula e a fórmula estiver certa, eu conseguirei utilizar a indução para demonstrar a fórmula. Então, aqui novamente eu já vou mostrar a fórmula para vocês e a gente vai demonstrar que ela é verdadeira utilizando indução. Então, por indução, agora a gente precisa demonstrar que essa fórmula, f de n igual a 1 meio de n ao quadrado mais n mais 2, é uma fórmula correta. Tá? Eu acho que eu nem vou fazer os detalhes dessa demonstração aqui agora. Nesse exemplo eu quis mais focar na modelagem inicial da recorrência e eu vou deixar essa solução da indução para vocês. Ela vai ser muito parecida com o exemplo que eu fiz no vídeo anterior. Vocês agora vão simplesmente olhar para essa definição, substituir no lugar do caso anterior exatamente o que você obteria se aqui nessa fórmula eu tivesse n mais 1 aqui, em cada uma dessas posições. Você vai colocar esse valor no lugar desse, fazer suas contas e concluir que esse lado vai terminar sendo igual a esse. Se você estiver confuso nessa coisa de usar n, n-1, etc., use k, como a gente fez no vídeo anterior. Mostre que se essa fórmula é verdadeira para k no lugar de n, ela também é verdadeira para k mais 1 no lugar de n, utilizando naturalmente a relação de recorrência aqui embaixo. Beleza? Então esse é um exemplo interessante, porque ele mostra desde o começo como que você interpreta um probleminha como uma relação de recorrência e como que a indução vai te ajudar a resolver. Tem um problema parecido, porém mais difícil, que é um problema muito legal, porque inclusive ele foi, eu não sei se vocês conhecem esse canal do YouTube, o 3 Blue 1 Brown, é um canal maravilhoso, em vídeos sobre várias coisas da matemática, também ciência da computação, vídeos muito legais. Explica, recentemente eles estão fazendo até coisas sobre redes neurais, mas tem vídeos sobre várias coisas de matemática, coisas que o pessoal da engenharia gosta, análise de sinais, análise Fourier, bem legal. Eles fizeram um vídeo sobre esse problema. Tá? Então esse problema você tem um círculo, você coloca pontos no círculo, e aí cada vez que você tem 2 pontos, você desenha o segmento entre eles, uma corda também chamada. Coloca um terceiro ponto, coloca todas as cordas, coloca um quarto ponto, todas as possíveis segmentos entre eles. E a pergunta aqui é quantas regiões aparecem no círculo. Tá? E o interessante, né, esse vídeo, o que motiva esse vídeo é porque você tende a querer dizer uma resposta que na verdade é falsa, e o vídeo te mostra como resolver esse problema utilizando teoria dos grafos. Eu vou voltar a mostrar esse problema lá na frente, quando a gente falar um pouquinho de teoria dos grafos, mas por hora, na verdade, eu quero que vocês tentem resolver ele por indução. Aqui eu tenho uma região, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você quer falar que é uma potência de 2? A resposta não é uma potência de 2. Tá? Eu já vou mostrar aqui qual que é a resposta. A resposta é essa fórmula, n sobre 24, que multiplica n ao cubo menos 6n ao quadrado mais 23n menos 18. Tudo isso mais 1. E você consegue demonstrar essa fórmula por indução. Mas para demonstrar por indução, você tem que encontrar uma relação de recorrência. Exatamente como no exemplo anterior. A relação de recorrência aqui é um pouco mais intricada. Então isso aqui vai acabar ficando como um desafio encontrar a relação de recorrência.
Tá? Mas a relação de recorrência você pode pensar assim: cada vez que você colocar um ponto novo, essa corda ninguém cruza ela. Essa corda ela vai cruzar precisamente a quantidade de cordas que estão indo de um lado para o outro dela. E essa quantidade é a quantidade de pontos que está aqui vezes a quantidade de pontos que está aqui. De fato, ela cruzou 2. Essa corda ela vai cruzar a quantidade de pontos que está aqui vezes a quantidade de pontos que está aqui. E de fato, ela cruzou 2. E cada cruzamento desses gera uma região nova, assim como no anterior. Então, se você tivesse aqui, eu vou até fazer o desenho, 5 pontos, e você fosse colocar um sexto, você tem que pensar, essa primeira corda não cruza ninguém, essa daqui vai cruzar 1, 2, 3, que é 1 vezes 3. Essa daqui, ela vai cruzar 2 vezes, perdão, essa daqui, ela vai cruzar 2 vezes 2, 4. É 1, 2, 3, 4. Então, para cada ponto novo que você colocar, cada uma das cordas vai cruzar uma certa quantidade de cordas. Cada cruzamento cria uma região nova. Se você conseguir escrever essa relação de recorrência excelente, você vai conseguir fazer a demonstração por indução dessa fórmula. É um excelente desafio para vocês fazerem agora. Vocês também podem pesquisar na internet pelo nome do problema que está escrito ali no vídeo do 3 Blue 1 Brown. Vocês provavelmente irão encontrar uma solução desse problema. Beleza? Então, vou deixar esse problema aí como um desafio legal para quem tiver curiosidade, mas ele já mostra uma conexão até com o problema anterior que era mais fácil, e como essa modelagem de recorrência e uso de indução é uma técnica poderosa. Agora, o meu problema favorito da vida, eu acho. Né? Esse problema fala assim: uma ilha no meio do nada tem 1.000 habitantes. Essa ilha, 100 habitantes têm olhos azuis, 900 habitantes têm olhos castanhos. Essa ilha não tem espelhos, a água é turva, não tem nenhuma superfície refletora, e nessa ilha existe uma lei. É proibido falar sobre a cor dos olhos. Então, ninguém pode chegar e fazer nenhum comentário sobre a cor dos olhos de ninguém. É proibido. Os habitantes dessa ilha são devotos da lei. Então, apesar de todo mundo enxergar a cor dos olhos de todos os habitantes, ninguém sabe qual é a cor dos seus olhos. Tá bom? A lei, além de proibir falar sobre a cor dos olhos, ela também fala que se algum habitante descobrir a cor dos seus olhos, por qualquer formato que seja, qualquer informação, qualquer inferência lógica que ele consiga fazer para descobrir a cor dos seus próprios olhos, ele é obrigado no dia seguinte ir no meio da ilha e tirar a roupa. A lei da ilha é essa. Todos os habitantes são lógicos, muito inteligentes e são obedientes à lei. E a vida na ilha segue bem, porque ninguém fala da cor dos olhos, não tem nenhuma superfície refletora, esse assunto não vem à tona, ninguém descobre a cor dos olhos, está todo mundo vestido, vivendo sua vida em paz. Até que um dia, um náufrago aparece na ilha. Todo mundo ajuda ele fica hospedado na casa do pessoal, o pessoal ajuda ele a construir um barco, aí na noite de despedida do náufrago, depois de fazer todo o agradecimento, ele faz um breve comentário, e que grata surpresa, nessa ilha tão remota, eu encontrei alguém que tem olhos azuis, assim como os meus. E a pergunta é, o que é que acontece na ilha depois disso? O que é que acontece na ilha? Tá? Esse é um problema clássico, antigo, vocês vão encontrar ele até em outros formatos. Às vezes é chapéu, às vezes o pessoal se suicida, umas coisas meio trágicas. O problema ele é um problema antigo, é um problema que já foi tema de vários vídeos, vocês podem encontrar por aí. É um problema interessantíssimo. O que acontece na ilha? Então, a primeira pergunta que eu quero fazer
só para motivar, eu não vou dar a resposta, é essa. Se por acaso, ao invés de 900 pessoas de olhos castanhos, 100 de olhos azuis, fossem 999 de olhos castanhos e uma de olhos azuis, o que aconteceria quando o náufrago falou isso? Nenhuma das pessoas de olhos castanhos a princípio teria uma surpresa, porque todas elas estão vendo que elas têm um colega de olhos azuis, mas aquela pessoa de olhos azuis, imediatamente ela pensaria o quê? Se eu estou vendo todo mundo aqui de olhos castanhos, e o camarada acabou de falar que ele está vendo alguém de olhos azuis, esse alguém sou eu. Acabei de descobrir a cor dos meus olhos, tenho que seguir a lei, tenho que ir amanhã no meio da ilha e tirar minha roupa. Reflitam o que é que isso significa nesse exemplo, a partir de então. E agora, tentando utilizar indução, o que é que acontece mesmo assim no caso em que eu tenho 900 pessoas de olhos castanhos e 100 de olhos azuis. Pensem o que acontece quando tem uma só de olhos azuis, 999 de olhos castanhos, duas de olhos azuis, 998 de olhos castanhos, etc. Tá bom? Com esse vídeo, com esse problema, a gente encerra esse vídeo. Tentem, depois se vocês quiserem debater lá no fórum, eu olho lá e tento dar um direcionamento na conversa. Tá bom? Valeu, jovens. Até o próximo.